Muito bem, estamos estudando a segunda carta de Pedro e nós estamos vendo como que Pedro trouxe para nós, trouxe para o nosso coração exatamente o conforto, exatamente o ânimo, o estímulo para cada cristão, para cada um discípulo do Senhor Jesus, saber que estamos sendo guardados, protegidos, cuidados pelo Senhor. É maravilhoso saber que Deus cuida de nós, é maravilhoso saber que Ele está conosco em todo o tempo, que o Senhor vela pelos seus e que o Senhor nos livra. Olha o que Ele nos diz aqui no capítulo 2, do verso 7 ao 9. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui o Senhor está falando, através de Pedro, que Deus livrou Ló, o justo Ló. Sim, Ló, ele caminhou com Abrão. Ló era o sobrinho de Abrão que perdeu seu pai e foi criado por Abrão e Sara, vindo desde Ur dos Caldeus até Harã, depois vindo com Abrão até Beersheba. E Ló aprendeu com Abrão a adorar o único e verdadeiro Deus. Ló aprendeu a orar. Ló aprendeu a respeito da santidade. Ele aprendeu que Deus, o Deus de Abrão, era um Deus santo. É o Deus criador dos céus e da terra. É o único e verdadeiro Deus. Ló buscava a Deus. Ló era justo. Ló fazia as coisas conforme ele aprendeu, convivendo com seus avós, convivendo com seus tios, convivendo com Abraão. Ele aprendeu a vontade de Deus, a palavra de Deus, a diferença de servir ao Deus de Abraão, de servir ao Deus Altíssimo e olhando os cultos idólatras pagãos tão cheios de imoralidade, tão cheios de tantas coisas tão terríveis que entristecem o coração de Deus, o coração do único Senhor. Por isto Ló era justo. Ló, ele andava na justiça, ele andava cumprindo o que ele aprendeu com Abrão. E diz aqui que Ló era afligido cada dia pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Está falando a respeito de quem? Está falando a respeito das pessoas, dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Duas cidades libertinas, duas cidades que viviam uma realidade imoral. O incesto, o estupro, o homossexualismo, as perversões sexuais, todo esse pacote fazia parte da vida diária daquele povo. Tudo isto fazia parte da vida daquela sociedade em Sodoma e Gomorra. Libertinagem. Libertinagem é bem diferente de liberdade. Nós sabemos que a verdadeira liberdade Deus nos dá. Deus nos faz livres para podermos segui-lo, para podermos viver aqui na terra, sabendo que aí está o bem e o mal. E temos a liberdade de escolher fazer o bem. Temos a liberdade de escolher fazer o que é certo. Temos a liberdade de poder dizer não ao pecado, não àquilo que contamina, não às perversidades e às imoralidades. Temos esta liberdade. Agora, libertinagem é quando se afunda, se aprofunda cada vez mais na sujeira e no pecado. Sodoma e Gomorra eram cidades assim. Os sodomitas, eles eram pessoas conhecidas pela sua perversidade
e pela sua imoralidade. Nós vamos ver que quando Ló, morando ali em Sodoma, quando ele acolhe os anjos do Senhor na sua casa, 2 anjos, eles deviam ser muito bonitos, porque todos os seres celestiais são muito bonitos. Todas as coisas de Deus, tudo que Deus faz é muito bonito, é muito perfeito. Nós sabemos que, ao contrário, as coisas das trevas são escuras, são feias, são deformadas. É muito simples, a gente pode ver hoje como que a nossa arte está sendo degradada, como os desenhos animados cheios de impureza, cheios de feitiçaria, cheios de agressões e de violência, como que as figuras são feias, são deformadas, são desagradáveis à vista, porque o mal, ele tem essa conotação de deformidade. O belo pertence a Deus, o feio pertence às trevas. Exatamente isso. Não tem jeito de ser diferente. Nós podemos ver em todas as áreas da vivência, da sociedade humana, nós podemos ver isto. Uma família bem estruturada, uma família, o marido, a esposa, seus filhos, que vivem de conformidade com a palavra de Deus, formam uma família bonita, harmoniosa. É tudo tão lindo você ver uma família caminhando junto, empurrando o carrinho de bebê, os filhos pequenos, assentados à mesa, comendo, indo para a escola. A vida em família é algo tão lindo, é algo tão inspirativo. E a gente vê o contrário, onde habita a bebida, a droga, a agressão, onde estão as perversões sexuais as mais variadas, aquilo se reflete na própria pessoa. O pecado traz a depressão, o pecado traz a culpa, o pecado traz a tristeza, o pecado traz a deformidade, mesmo por fora. Você pode olhar um mendigo na rua, ele não oferece nenhuma beleza para atrair-nos. Pelo contrário, sem o banho, sem cortar o cabelo, sem trocar as suas roupas, o mau cheiro, o dormir ali na rua, o torna uma pessoa asquerosa, o torna uma pessoa que não tem um visual bonito, por causa do pecado, por causa do pecado. Assim também, nós vemos que Ló, ele era justo, mas casou-se com a mulher de Sodoma, e as filhas foram criadas dentro da cultura de Sodoma. Suas filhas foram criadas com aquele pensamento tão terrível que quando as cidades são destruídas, e Ló vai com as suas 2 filhas morar numa caverna. Ele foi primeiro para Zoar, foi para uma cidade pequena, mas mesmo na cidade Ló viu a contaminação da cidade. Então ele preferiu ir para uma caverna. Ele vai para a caverna com as suas filhas. E as filhas, então, uma diz para a outra, olha, nosso pai está aqui conosco, nós não vamos dar descendência ao nosso pai. Quem vai se casar conosco? Quem vai nos encontrar nessa caverna? Era a mentalidade delas. Elas não pensavam como filhas de Deus. Elas não pensavam da maneira correta. Elas não sabiam buscar a Deus. Ló não conseguiu ensinar isto para elas. Então, a Bíblia nos conta que elas embebedaram o pai, se deitaram com ele, o incesto ali sendo praticado como se fosse normal, como se não houvesse problema algum. E elas tiveram filhos. A mais velha, a mais nova, um dos filhos foi Amon e o outro Moabe, dando origem às nações dos Moabitas e dos Amonitas. Nações ímpias, nações pagãs, nações com os mesmos costumes de Sodoma e Gomorra. Ló afligia sua alma justa. Ló, com as coisas que ele via, o que ele via e ouvia, atormentava a sua alma justa cada dia. E o texto diz
Deus livrou o justo Ló, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ou seja, Deus é justo. Deus opera com justiça. Deus sabe livrar da provação os piedosos. Há uma promessa do Senhor para nós em relação às provas, às lutas, às tentações. O Senhor nos diz que não nos permite uma tentação que não seja humana, que não seja dentro do limite das nossas forças. E junto com a tentação, Deus provê para nós o escape para que possamos suportar. Então, quando a prova vem, nós sabemos que o Senhor está conosco. Quando a prova vem, nós sabemos que o Senhor nos livrará. Quando as lutas vêm, nós sabemos que obteremos vitória no nome de Jesus. E isto é maravilhoso. Nosso Deus é fiel e não permite que soframos nada acima das nossas forças, além do que possamos suportar. Mas Ele nos dá o escape. Eu não sei como você está na sua vida, mas é importante saber que a palavra de Deus nos traz esta recomendação, nos traz esta direção, dizendo que o Senhor sabe livrar os que são dele. O Senhor sabe livrar os seus filhos e no momento da luta Ele está conosco. Ele habita em nós e Ele nos guarda. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre na minha vida, lave o meu coração, me perdoe, me purifique de todo pecado e traga sobre mim a Tua paz, a Tua doce presença, o Teu amor, a Tua direção. Ó Senhor, eu me entrego em Tuas mãos. Enche-me do Teu Espírito Santo e capacita-me a viver na Tua presença, fazendo apenas a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Ó Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem, aqueles que estão vivendo um momento difícil, de provação, de necessidade, de enfermidade, de dor. Estende a Tua mão para curar, para abençoar, para suprir, para salvar. Estende a Tua mão para trazer livramento e proteção. Abençoe cada pessoa que nos assiste com a Tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.